Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes tá na área e se derrubar é pênalti, amizade. E a gente vai continuando a nossa aprendizagem, a nossa saga pela história de Mato Grosso. E desta vez a gente vai falar sobre um tema que é um dos campeões de ocorrência nos concursos públicos que tem história de Mato Grosso em seus editais, hein? Fica atento na aula de hoje que com certeza você vai gabaritar no dia da prova. Hoje faremos uma abordagem pormenorizada acerca da Guerra da Tríplice Aliança com o Paraguai e a participação de Mato Grosso nesse conflito. Pois é, a Guerra da Tríplice Aliança contra a República do Paraguai, que foi travada entre 1864 e 1870, é, sem dúvida alguma, o capítulo histórico mais importante de Mato Grosso, pelo menos no que tange ao período imperial. Afinal de contas, Mato Grosso foi cenário da Guerra da Tríplice Aliança. A participação de Mato Grosso nesse conflito foi protagonista. O território mato-grossense foi invadido e ocupado pelas tropas paraguaias. Portanto, recaiu sobre os ombros de sua população a defesa deste território. Então a gente vai falar sobre tudo isso ao longo da aula de hoje. E meus camaradas, como eu sempre digo, você precisa estar focado, hein? Você precisa se dedicar com muito afinco, porque concurso público não é brincadeira, amizade. Concurso público é coisa séria, é competição no 12. E aí você não vai entrar nessa para perder, não é mesmo? Claro que não. Você está estudando no LAC Concursos a melhor preparação para este concurso, não tem a menor dúvida disso. E a equação é simples, pessoal, a equação é muito fácil. Mais estratégia, mais disciplina, mais sacrifício, o resultado é o êxito, é o seu sucesso, é a sua aprovação. Não tenha dúvida que se você tiver foco, tiver força, dedicação, empenho, estabelecer uma estratégia de estudo, planificando todos os temas que você precisa estudar e precisa revisar, visitar o nosso banco de questões, resolver os simulados, fazer os resumos que são necessários para a fixação do conteúdo. Só assistir videoaula não adianta, meu querido. Você tem que colocar em prática esse seu aprendizado. E você vai só conseguir isso se você fizer o resumo da aula que você assistiu, perfeito? Tem uma participação proativa, uma participação protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Então você tem que assistir as aulas com atenção, fazer resumos, anotar as informações pertinentes que o professor diz para você. Isso é usar de estratégia. Isso é ter método de estudo. Isso é ter uma planificação organizada do seu aprendizado. Ter disciplina, pessoal, cumprir as suas metas. Não adianta só você estabelecer quais são as metas a serem cumpridas ao longo da semana se você não tiver disciplina, meu amigo. Não adianta toda a motivação do mundo se na hora H de estudar bate aquela preguiça, aquela velha procrastinação. Para com isso. Para com isso que concurso público é disputa, é rivalidade. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que superar os seus próprios limites. Afinal de contas, não existe limite. Os limites são produto da sua cabeça. Você tem que enfrentar isso aí com disposição. Motive-se, inspire. Pessoal, vem comigo. Vamos estudar firme que o resultado vai ser positivo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não. Essa caminhada não é fácil, pessoal. Não vou enganar você, não. Essa caminhada é árdua, mas vai valer a pena. Esse sacrifício, pessoal, vai ter resultado.
um resultado muito bom, que vai ser o que esse resultado aí, pessoal? Esse resultado excelente vai ser o seu sucesso, será a sua aprovação. Tenho certeza que você vai ficar hiper satisfeito ao final desse processo. Esse processo pode até deixar cicatrizes, hein? No corpo e na alma, porém, o resultado vai ser muito importante com a sua vitória, com a sua aprovação nesse concurso público. Legal? Vamos nessa então, pessoal. Vamos estudar aqui a famosa Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. A Guerra da Tríplice Aliança, gente, é a Guerra do Paraguai, viu? É apenas uma nomenclatura diferente. Então nós temos aqui a nossa boa e velha Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Beleza? É o mais importante capítulo da história de Mato Grosso ao longo do século XIX. Então tá aqui, ó. Vamos começar definindo basicamente o que foi a Guerra da Tríplice Aliança. Tá aqui para você, já apareceu na lousa aqui, olha só que legal. Guerra da Tríplice Aliança, travada entre finais do ano de 1864, quando ocorrem os primeiros atos de hostilidades envolvendo o Brasil e Paraguai, que foi justamente a prisão do vapor brasileiro Marquês de Olinda. Veja só, era uma embarcação brasileira que transitava calmamente pelas águas do rio Paraguai com destino a Cuiabá, com destino a Mato Grosso. Porém, o que vai acontecer? Este vapor é aprisionado a mando do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. É a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que trazia para Mato Grosso Frederico Carneiro de Campos, que seria presidente da província de Mato Grosso. Eu digo seria porque ele não foi, né? Porque ele morreu lá na prisão do Paraguai. Tudo bem? Então essa é a origem da guerra. Isso aí em finais de 1864, prisão do navio Marquês de Olinda, invasão do território mato-grossense. E aí, no ano seguinte, nós temos a formação do acordo, do Tratado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Beleza? Vai até 1º de março de 1870, na famosa Batalha de Cerro Corá, onde tombou, onde morreu, onde faleceu o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Então tá aqui, ó, para você. Vamos conferir aqui os protagonistas da Guerra do Paraguai. Os países da Tríplice Aliança, aqui estão, Brasil, Argentina e Uruguai, versus a República Guarani, o Paraguai. Então esses são os protagonistas principais da Guerra do Paraguai. Claro que os países da Tríplice Aliança receberam um financiamento, porque uma guerra não é barata, né? Houve um financiamento externo, financiamento da Inglaterra. A Inglaterra emprestou dinheiro, sobretudo para o Brasil, para participar da guerra contra o Paraguai. Só que essa guerra tem uma série de razões, tem uma série de fatores que contribuíram para a deflagração da mesma. São conflitos na região do Prata. Conflitos estes que remontam lá ao processo de surgimento desses estados independentes na América do Sul. O próprio processo de emancipação política que contribuiu para o surgimento do Império Brasileiro e das repúblicas da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, revelou uma série de disputas, sobretudo, pessoal, disputas territoriais envolvendo esses países. Haviam rivalidades territoriais, não é? Com relação ao período de domínio português e espanhol aqui na América do Sul, então precisavam, algumas arestas precisavam ser
aparadas. E há uma disputa hegemônica sul-americana. Claro, quem seria a grande potência? Qual delas seria a grande potência da América do Sul? Então, três pretendentes a esta posição, que são o Brasil, a Argentina e a própria República do Paraguai. Beleza? São os três pretendentes aí à hegemonia sul-americana. O estopim que marca o início da Guerra do Paraguai primeiro foi o bloqueio da navegação através do Rio Paraguai. O Império Brasileiro havia costurado uma aliança, um tratado de livre navegação e extradição entre Brasil e Paraguai em 1856. Porém, 8 anos mais tarde, o que vai acontecer, pessoal? Acontece o bloqueio da navegação pelo Rio Paraguai. O governo do Paraguai vai fechar a navegação através do Rio Paraguai numa represália por conta da invasão, da intervenção militar brasileira no Uruguai. O Brasil invadiu o Uruguai, derrubou o governo Blanco, que era aliado do Paraguai, lá no Uruguai, e colocou no lugar o governo Colorado, que era um aliado do Império Brasileiro. Isso fez com que Solano Lopes, em represália a esse fato, fechasse a navegação. Não vai passar ninguém, não vai subir ninguém. Acontece que o navio brasileiro Marquês de Olinda, essa é uma embarcação brasileira, um vapor, que transitava pelas águas do Rio Paraguai com destino à província de Mato Grosso. O mais importante tripulante dessa embarcação era Francisco Carneiro de Campos, que havia sido nomeado pelo imperador Dom Pedro II para ser presidente da província de Mato Grosso. Mas eis que este navio não chegou ao seu destino final, pessoal. Ficou preso em Assunção. O próprio Frederico Campos morreu na prisão lá no Paraguai. Então esse fato é o que vai desencadear a guerra entre a República do Paraguai e o Império Brasileiro. Logo depois a gente tem a invasão e ocupação do território mato-grossense, a porção sul do território de Mato Grosso, Corumbá, Dourados, Nioaque, essa região toda aí caiu frente à ofensiva do exército paraguaio. Então tá aí, vamos conferir no mapa? Tá aqui o mapa mostrando as principais batalhas da Guerra do Paraguai. Moçada, aqui aparece no mapa 1865 até 1870. E aí pode surgir alguma dúvida nos alunos. Eu falo, professor, o senhor acabou de dizer que a Guerra do Paraguai é 1864 a 1870. Agora já aparece no mapa 1865. Gente, as duas datas são consideradas corretas. A primeira delas se refere ao início das hostilidades entre os dois países vizinhos, que foi a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda. 1865 é a data da formação da Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai para combater o Paraguai. Perfeito? E essa guerra, como dissemos, durou 5 anos. Ela vai até 1870, até 1º de março de 1870, quando morreu o presidente paraguaio, aqui está ele, Francisco Solano Lopes. Nós temos então aqui o Império Brasileiro, que à época era governado por Dom Pedro II, vivíamos, portanto, durante o segundo reinado, e o Paraguai, que era governado por Francisco Solano Lopes, que era o presidente paraguaio. Tudo bem? Então aqui estão as principais batalhas travadas durante a Guerra do Paraguai. Então temos uma série de batalhas na porção sul da província de Mato Grosso,
Olha só, Corumbá, primeiro Forte Coimbra, né? Depois Corumbá, Miranda, Bela Vista. Temos também batalhas aqui na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, como por exemplo a Batalha de São Borja. Temos uma série de batalhas aqui importantes. Também, olha só, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Temos a Batalha do Riachuelo, que também é uma importante página da história militar brasileira, um importante capítulo com a vitória da Marinha Brasileira e uma série de batalhas travadas dentro do solo paraguaio. Curupaiti, Tuiuti, Humaitá, Lomas Valentinas, Batalha de Avaí, Batalha de Tororó e até a última das batalhas, que foi em Cerro Corá, onde faleceu o ditador paraguaio Solano Lopes, morto pelo exército brasileiro. Muito bem. Pessoal, vamos conferir aqui. A Guerra da Tríplice Aliança, então, foi o mais importante conflito da história da América do Sul. Olha só, o mais importante conflito armado importante. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau!